Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia. Este programa trata-se de uma produção independente, cujo conteúdo é de única e inteira responsabilidade de seus realizadores. Senhoras e senhores, abra sua mente. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Olá, amigos da Voz do Oráculo, estamos novamente aqui na Rádio Voz de Aruanda para vocês, mais uma Voz do Oráculo, dia 15 de outubro, dia do professor, dia do mestre. Então eu quero começar o dia de hoje parabenizando todos os mestres, todos os professores, né, que são aqueles que nos ajudam a construir o nosso país, a nossa nação. É a única profissão que forma profissões, né? Então vamos rezar aqui que seja finalmente valorizada como merece, né? E beijos a todos, Cristina, minha irmã, todos os professores que eu conheço, os meus professores e também, obviamente, os nossos professores espirituais, os nossos mestres. Por falar em mestre, vamos falar hoje dos grandes mestres da malandragem. Vamos falar sobre Zé Pilintra, obviamente, sobre outros malandros também aqui. Falar sobre a gira de malandros, que é o tema de hoje, né? Então, os mestres da Jurema, né, essa coisa toda. Para começar, a gente tem que saber de onde que surgiu, né, essa gira de malandro. A gira de malandro não era comum, tá? Na Umbanda não existia gira de malandro. Era muito complicado, né, para essas divindades, para essas entidades, elas poderem trabalhar, porque não existia, né, aqui na Umbanda uma gira que os comportasse. Eles apareciam às vezes na gira de baiano, apareciam às vezes em gira de boiadeiro e às vezes na gira de Exu. Mas a gira de malandragem começou a ocorrer basicamente dos anos 90 para cá, que foi ganhando um corpo, né? É que foi ganhando espaço a gira dos malandros, vamos dizer assim, né? Então realmente não é algo muito recente, muito novo. A figura do malandro, com toda certeza, é muito mais antiga, né? A figura do malandro surgiu já no início do Estado Novo brasileiro, né? Quando as primeiras décadas do século XX, quando começou a haver uma grande migração, né? Historicamente, aconteceu nesse momento uma grande migração, sobretudo do Nordeste, do Norte, para cá, né? Para o Sudeste, quer dizer, para cá eu estou aqui em Cascais, em Portugal, né? Mas vamos dizer assim, lá do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, devido a essa grande migração que houve dos povos das zonas rurais, das zonas periféricas para os grandes centros, no caso Rio de Janeiro, que na época também era capital, né, do país, São Paulo, que sempre foi uma grande potência, né, em termos econômicos, é que foi surgindo a figura do malandro. Porque o que é a figura do malandro? A figura do malandro, como o nome diz, é a visão do malandro, é a forma como as classes dominantes chamavam essas pessoas, esses subversores da ordem, né? Por quê? Porque você tinha as classes dominantes e você tinha os pobres. E naquela época, inclusive, os cortiços estavam sendo derrubados, né? Quem assistiu aquela novela das 6 que acabou de passar, né, que falava sobre o Rio, né, antigo, né, a formação da cidade do Rio de Janeiro, né, acho que é Laços de Sangue, não lembro mais o nome, enfim, inclusive é de um amigo meu, já esqueci, enfim, mostra isso, quer dizer, o governo resolveu derrubar todos os cortiços, que era onde os pobres podiam morar na cidade, e aí começou a se formar os morros, né, então daí a ideia do malandro ligado no morro, que era o quê? O negro, né, basicamente o povo negro, ele era ex-escravo e era tido como vagabundo, pobre, indigente. O malandro é a figura que subverte isso. Por quê? Porque ele usa da esperteza dele, né, para fugir dessa, vamos dizer assim, dessa sina de ser pobre e indigente e ter uma vida de apenas escassez, não poder curtir o bom da vida. Então o malandro, de repente, ele aparece jogando, ele aparece conquistando, ele aparece usando a sua malandragem, a sua esperteza, para
conseguir também usar boas roupas para poder também estar nos bons lugares, para poder também curtir o doce da vida. Então, realmente, aí nós temos o surgimento da figura do malandro, chamado de malandro, né, de espertalhão, vagabundo, né, pilantra, né, pelas classes dominantes do país, né, abastadas do país, porque era inadmissível se ver, por exemplo, um negro vestido com um bom terno, ou com um chapéu Panamá, que eram figuras de status das classes dominantes da época, né? Então daí surge essa figura de malandragem e daí já vai surgindo, né, a figura também dos malandros, das entidades, né, que vêm proteger o povo. O malandro é uma figura extremamente querida, né? E é uma figura extremamente querida porque o malandro é o nosso trickster, né? Chamado trickster, ou seja, a nossa divindade trapaceira. Trapaceiro no sentido de que o malandro é aquele que não aceita a ordem, e no caso não aceita essa ordem injusta, a ordem de que a vida só pode ser doce para quem tem dinheiro, para quem tem poder, né? Quem nasceu pobre não pode ter direito a usufruir das coisas boas da vida. E ele vem mostrar que é possível. Ele consegue dar a volta a essa história e consegue dar inclusive uma de Robin Hood. O nosso Robin Hood, né, brasileiro, da nossa cultura brasileira, é o malandro. É o malandro aquele que ajudava, inclusive, as classes oprimidas. É aquele que a mãe que precisava de um remédio para a criança, enfim, ele dava o seu jeito, conquistava o dinheiro dele na noite, na briga, na malandragem, no jogo, enfim, com as mulheres da alta sociedade que queriam, né, que eram conquistadas, né, pelo encanto, pelo charme do malandro, e ele pegava esse dinheiro dito sujo, dinheiro ganhado na marginalidade, e fazia uma boa ação com esse dinheiro. Então, essa é a nossa figura do bom malandro, né? Que é a nossa figura de Robin Hood, nosso Robin Hood brasileiro está aí. E as entidades do malandro, vamos dizer assim, né? Elas advêm daí. Elas advêm dessa figura do Robin Hood brasileiro, que é aquele que consegue subverter essa ordem injusta e que utiliza dessa capacidade de se defender das injustiças para ajudar, inclusive, aos menos abastados, aos marginalizados, aqueles que não teriam a menor chance. É o protetor das prostitutas, é o protetor das mulheres que são subjugadas por maridos machistas que batem nelas, é ele que defende, ele é o brigão, ele é o charmoso, ele é o conquistador, é aquele que tem várias mulheres, que é amado pelas mulheres, é amado pela comunidade, né? A princípio de tudo, né, os espíritos malandros, eles começam a surgir a partir depois das primeiras décadas do século XX, que é com a morte dessas figuras, né, que viveram na malandragem, então na Lapa, na Gamboa, na zona portuária do Rio de Janeiro. Basicamente, nós estamos falando de áreas como Rio de Janeiro, sobretudo Rio de Janeiro, né? Basicamente sobre isso. Mas o grande ícone, né, da malandragem, todo mundo conhece, obviamente, é o meu grande amigo, né, meu compadre Zé Pilintra, que eu tenho um carinho imenso, né? Essa entidade que é o ícone da malandragem, o que abriu caminho para giras de malandro, né? Nós sabemos que temos outros malandros, como Zé Pretinho, Camisa Vermelha, né? Zé Miguel, tem uma série de malandros, né? Obviamente, muito bons. Até agora também surgiu o Zé Filintra, enfim, essa coisa toda. Mas todos eles, né? A gira de malandro mesmo foi aberta. Quem abriu esse caminho foi o mestre Zé Pilintra, que todo mundo sabe disso, né? Vamos lá. Aqui algumas pessoas já perguntando aqui sobre o grande mestre Zé. Zé Pilintra, da onde que surgiu? Quem é o Zé Pilintra, né? O Zé Pilintra, ele na verdade é um mestre juremeiro, né? Ele é um mestre da Jurema, do catimbó, de um culto nordestino, né? E, obviamente, que nessa roupagem nordestina, o Zé Pilintra tem nada de malandro, tem nada, muito pelo contrário, Zé Pilintra mais parece um boiadeiro, tem lá o chapéu Panamá dele, tem tudo isso, mas Zé Pilintra tem praticamente a figura de um boiadeiro, vamos dizer assim, né? Aqui muita gente perguntando quem é o Zé, já vou explicando já quem é. Então ele surge do catimbó. Zé Pilintra era também tido, né? Nós temos duas versões do mestre Zé. Uma é como José dos Anjos, que
teria sido nascido em Bodocó, em Pernambuco, né? Bom, geralmente as origens de Zé Pilintra se dão ou em Pernambuco, que é o mais provável, alguns dizem até Bahia, outros dizem Maceió, né, Natal, outros dizem, enfim, né, tem um monte de origens para Zé Pilintra, todas elas no Nordeste, e até no Maranhão, né? Então, ponto pacífico, Zé Pilintra é nordestino. É nordestino e imigrante. E isso retrata essa grande imigração que teve no início, né, do século XX, né, de todas essas zonas rurais e periféricas para as grandes capitais. Zé Pilintra vem aí surgindo, trazendo isso. Mas uma é do José dos Anjos, que é muito conhecida, que teria nascido em Bodocó, em Pernambuco, perto da cidade de Exu, né? E ele teria sido um homem que, obviamente, perdeu a mãe muito cedo, perdeu a mãe com 3 anos de idade, foi criado na zona portuária, era menino de recado das prostitutas, cresceu em meio a elas, era um homem de uma grande estatura, passou rapidamente a marginalidade, ganhou sua vida através da sua esperteza e veio a morrer aos 41 anos, nessa versão, sem nenhum ferimento, quer dizer, teria sido um desencarne misterioso, porque ele não tinha menor sinal de ferimento, ou seja, não morreu de quê? E nessa versão nós temos a versão da Jurema, ou seja, que teria sido encantado, né, como um mestre nesse momento, ou seja, ele teria sido levado para o reino da Jurema e se tornado mestre no catimbó. Isso é uma versão muito forte de Zé Pilintra ligado, né, a Jurema Sagrada, né, o culto da Jurema, ao catimbó, o culto nordestino. Beijo também para a Alessandra, minha amiga Alessandra Ramos, que me ajudou muito, mandou até um e-mail com um texto, uma pesquisa toda completa sobre Zé Pilintra, muito bacana, nessa versão aí do catimbó. Então Zé Pilintra teria, né, sido arrebatado e encantado naquele momento, não morreu de morte natural, morreu de morte sobrenatural e se encantou como espírito juremeiro. Ok? Nessa versão do José dos Anjos. Outra versão que é muito aceita é como José Gomes da Silva, que também nasceu em Pernambuco e teria sido um homem muito brigão, muito mulherengo, que fazia briga por qualquer coisa, por tudo e por nada, e que acabou vindo para o Rio de Janeiro, nessa versão, vindo viver, né, na boemia da Lapa, do centro do Rio de Janeiro, né, Gamboa, zona portuária, que seria um homem imbatível, mas que teria sido morto, e aí não se chega a consenso. Uns dizem que foi morto por um outro rival, outros dizem que foi morto por uma mulher, por uma mulher que o envenenou, outros dizem que foi morto pela polícia, enfim, várias versões, né, sobre como teria sido a morte do mestre Zé Pilintra, né? O consenso nessas versões todas é que Zé Pilintra foi morto pelas costas, né? Ou ele foi envenenado por uma mulher, ou então foi morto pelas costas, porque de frente ninguém combatia Zé Pilintra, vamos dizer assim. O homem era imbatível, era invencível, né? O malandro que jogava e que na mesa de jogo ele perdia as primeiras apostas baixas para incentivar, né, a apostas muito maiores, e depois, quando começavam as apostas maiores, era quando ele limpava o Janota, o Almofadinha, o Riquinho, né, e aí levava o dinheiro para a comunidade pobre, vamos dizer assim. Essa é a lenda do bom malandro, é assim que conta a lenda do mestre Zé Pilintra. E o Zé Pilintra vamos dizer assim, como entidade, né, na Jurema, ele é mestre curador, né? Ele tem uma versão bastante diferente, né? Nós temos Zé Pilintra na Jurema, no catimbó ele está usando lenço vermelho, né, como boiadeiro, né, e um chapéu de palha, e trabalha descalço. Uma figura bem próxima do boiadeiro que a gente conhece, né? E ele trabalha basicamente com ervas. Zé Pilintra trabalha com ervas, ele cura, é um grande mestre curador, ele cura qualquer doença, né? Nós temos aí, novamente, uma ligação muito forte com a pagelança do catimbó, né? Porque o catimbó, você sabe que é um culto afro-brasileiro que tem uma ligação muito forte com a nossa pagelança, com o nosso culto indígena, né? E também com alguns conhecimentos africanos,
também católicos, obviamente, tanto que se diz que o poder da Jurema está que ela descansou, Maria, quando estava fugindo do Egito, ela descansou junto com o menino Jesus nos pés de Jurema, porque a Jurema é encantada, né? É dona de reinos espirituais. Então nós temos também uma visão aí um pouco católica, do misticismo católico nessa história toda, mas o que fica dessa história toda, o mestre Zé Pilintra é aquele mestre que vem como todos os outros, vem atender o povo, vem salvar o povo, vem ajudar o povo nas suas necessidades, sobretudo necessidades de saúde e necessidades da vida. Isso se reproduz também no Sudeste, ou seja, isso se reproduz também na Umbanda, né, carioca, paulista, e essa imagem foi a imagem que foi vendida para o mundo, quer dizer, Zé Pilintra malandro, quer dizer, Zé Pilintra imigra do Nordeste, né, como bom nordestino, e ele se torna, né, aceito na grande cidade, no grande centro, onde, como todos os nordestinos, ele tem que parar onde? Ele tem que parar na periferia, né? E ele para na periferia, no morro, né, na margem da sociedade, para ganhar o mundo, ganhar a vida, né? No meio de toda aquela questão assim, praticamente, vamos dizer assim, inóspita, impossível, né, o destino de você ser eternamente marginal. E aí Zé Pilintra consegue subverter isso com as armas brasileiras, que é a malandragem e a esperteza, né? E ele, quando ele morre, ele se torna novamente esse mestre que vem ensinar como é que pode ser feito isso, como é que nós podemos vencer, né, no meio de condições tão impossíveis, né? Zé Pilintra aparece aí, outros malandros, ele vem puxando com ele toda uma falange de malandros junto com ele, que a ideia é essa. Então, isso justifica os ícones de Zé Pilintra como o advogado dos pobres, né? Zé Pilintra é conhecido como o advogado dos pobres, né? Ele vem para defender aqueles que não podem pagar, que não podem se defender, que não tem condições de nada disso. Ele aparece para isso. Então, o mestre Zé Pilintra, ele é geralmente procurado no Sudeste e aí do mundo inteiro, porque é importante falar sobre isso, né? Ele é procurado para resolver todo tipo de problema, né? No Nordeste é mais comum ser procurado também por saúde. Aqui no Sudeste, muito menos, né? E depois foi exportado o modelo do Sudeste para o mundo inteiro. Então, a tendência aqui é resolver assuntos práticos. Zé Pilintra resolve assuntos de amor, assuntos afetivos, demandas familiares e, sobretudo, demandas profissionais, demandas de negócio e, principalmente, o que o Zé Pilintra, a gira de malandros, vem para cobrir uma lacuna que se torna cada vez mais necessária, né? O malandro, o seu Zé Pilintra, o malandro do morro, aquele que é do povo, né? E que consegue transitar em todas as instâncias, ele conhece os problemas que são do morro, da sociedade que tem menos proteção, que tem menos condições, né? Ele conhece a realidade da marginalidade, conhece a realidade da violência, conhece a realidade da máfia, conhece a realidade da droga. Então, Zé Pilintra, ele começa, a gira de malandro ganha espaço por ser uma grande necessidade atual, né? Então, o pessoal que mora aí, então, nas grandes zonas de crack, então, que eu diga, né? Muita gente, hoje em dia, é submetida à escravidão da droga, ao vício da droga. E Zé Pilintra é aquele que vem, né, junto com a sua falange de malandros, ele e outros malandros, vem para ajudar os familiares, as pessoas que estão nesse flagelo, a saírem dele. Não só as pessoas que estão como usuários, que são dependentes disso, que não os viciados, mas ele vem também tirar aquele que se enfiou no crime, aquele que se enfiou no tráfico, então, né, que está envolvido, ou que tem familiares envolvidos também com isso, né? Então, de repente, o malandro ele se torna ainda mais necessário. Zé Pilintra já era muito necessário antes disso tudo se tornar tão comum, tão aviltante, porque ele vinha resolver assuntos relacionados a questões afetivas, a questões profissionais, a questões econômicas, né, a brigas, a contendas, né? O Zé Pilintra é o grande conselheiro e, assim, uma das coisas muito importantes que eu já vou falar da energia do malandro, né, e da aplicação dessa frequência, né, quem é o malandro Zé Pilintra, né, e a sua principal função, energia, né, e frequência, como ele pode trabalhar, né, a ideia é essa. O Zé Pilintra,
ele trabalha basicamente com a força do seu carisma e a sua capacidade de uma amplidão tão grande de visão, de uma sabedoria tão grande, né, a sabedoria popular, vamos dizer assim, que ele consegue dar nó em pingo d'água. A grande ideia dele, o que o junta muito a Exu, né, é que Zé Pilintra consegue dar nó em pingo d'água e resolver o assunto. Aquele que se seguíssemos, né, o caminho demarcado, você não consegue encontrar caminho. Pois ele consegue encontrar caminho. Zé Pilintra é o único que consegue encontrar caminho onde não há caminho, né? E isso se deve à grande energia da malandragem, porque que inclusive explica como é que foi surgindo a gira da malandragem. Como eu disse, antigamente não tinha a gira de malandros. Você tinha gira de caboclo, gira de preto velho, gira de criança. Na Quimbanda tinha gira de Exu e Pombagira e pronto. Zé Pilintra começa a surgir, né, nas giras de Exu e Pombagira, porque era onde as pessoas achavam que poderiam comportá-lo melhor, com seu espírito, né, zombeteiro, brincalhão, né, subversivo, né, libertino. Então era comum ver o malandro vai estar lá na gira de Exu e Pombagira. Mas você sabe muito bem que a energia de Zé Pilintra não é a mesma energia do Exu, como Tranca-Rua, Sete Cruzes, Chucaveira, Sete Cruzilhadas. Não é. A energia de Zé Pilintra é uma energia muito mais malemolente. Nós temos aí, né, um pé de capoeira, um pé de samba, um pé de valsa. Nós temos aí uma leveza que pode também imediatamente se tornar, né, muito forte e violenta, e mais rapidamente. Sempre a forma de Zé Pilintra intervir e reagir é usando sua esperteza, sua sabedoria, seu jogo de cintura. O malandro é conhecido pelo jogo de cintura. O maior malandro é aquele que briga, mas não se suja, entendeu? Ele consegue brigar e sai da briga com um terno branco, terno limpo. Por que Zé Pilintra usa o terno branco? Porque o malandro não se suja com poeira alheia, né? Ele consegue se meter em tudo quanto é história e confusão e sai ileso, e sai branco, sai sem sujeira nenhuma. Por isso é o simbolismo da roupa branca do Zé Pilintra, entendeu? Terno branco, né? Não só porque era um símbolo de status e elegância, e isso representa muito o malandro, mas sobretudo porque ele consegue se enfiar em tudo quanto é briga, tudo quanto é confusão, tudo quanto é história, e sai sem sujar com a poeira alheia, ele sai ileso. Mostrar que ele consegue sair ileso porque ele tem um grande jogo de corpo, um grande jogo de cintura. Então, essa é a força do malandro. Ele não precisa brigar, ele não bate de frente. Ele contorna e pega por trás, ele pega na curva, ele pega ali na dúvida. Entendeu como é que é? Ele consegue tirar os pés do adversário do chão sem o adversário sequer notar, né? É aquele perna longa, é por isso que é o trickster, né? Ele é um inteligente, ele é aquele que sabe como abordar o assunto, de que maneira ele consegue chegar lá e sem se sujar. Então essa é a grande dica da malandragem, e que não exatamente tem a ver com os outros espíritos que são chamados de Exu na gira de Exu. E Zé Pilintra não só estava na gira chamada gira de Exu, Zé Pilintra conseguia estar em gira de caboclo e até em gira de preto velho. Ou seja, se costuma dizer que ele trabalhava na Liga das Almas e também na Encruzilhada. É o que se costuma dizer, né? Tem um ponto de Zé Pilintra que diz, né? É da Linha das Almas, mas também na Encruzilhada. E isso por quê? Não só ele trabalha em gira de Exu, como ele consegue estar em gira de caboclo. Agora, como ele consegue? Como é que Zé Pilintra consegue, né, essa abertura toda? Isso deve a uma característica muito grande também da energia do malandro, da energia do Zé Pilintra. O Zé Pilintra trabalha com energia de carisma, entendeu? É um mestre de grande poder carismático, entendeu? Onde ele entra, ele cativa. Zé Pilintra chegou e todos já se rendem ao grande carisma dele. A grande simpatia do malandro, que é o grande carisma dele, né? Não tem como não olhar para a figura Zé Pilintra e não se apaixonar pela figura Zé Pilintra. E, enfim, estando bonito, estando charmoso, estando elegante, que mal tem em ficar, né? Em continuar. E assim ele conseguiu estar nas giras de caboclo, né? Temos aqui uma outra pergunta, Carla de Santo André pergunta: pode um outro malandro vir em terra e dar o nome Zé Pilintra? Existe uma grande polêmica nisso, viu? Porque existe uma linha do catimbó, que é mais arraigada do catimbó. Zé Pilintra é Zé Pilintra. Zé Pilintra é um só. Então é o José Antônio, agora eu não lembro. Esses
sempre apenas, né? Porque os mestres é aquele espírito, não é a falange, não admite falange, né? Admite somente aquele espírito em pessoa. Agora, na Umbanda, temos essa visão do espírito e o nosso espírito, entendeu? Como aquele mestre que viveu assim, que morreu assim. Então, aquele mestre de casa é aquele mestre de casa, aquele caso. No catimbó é essa visão. É pessoal, né, personalista. Na Umbanda, está cortando um pouquinho, a conexão está ruim. Não sei se eu vou repetir. Enfim, vou seguindo, vou esperar aqui ver. Na Umbanda, não, de falanges. É absolutamente possível que o espírito venha dar o nome de Zé Pilintra, ele segue a energia do mestre. É difícil precisar quem é o Zé Pilintra. Em três sujeitos a serem Zé Pilintra. E a grande questão é justamente como comprovar nada. O documento ali no branco não tem como entendeu? Então, a pessoa que vai psicografar e fala que Zé dos Anjos, outro psicografa diz que ele outro, enfim, né? Então, fica difícil, né? Então, o que importa é que Zé Pilintra é uma entidade, é o mestre do catimbó, uma entidade da Saravá, seu José Pilintra. Estava sentado numa mesa da Jurema. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. Estava sentado numa mesa da Jurema. Afirmei meu ponto e balancei o maracá. E eu salvei, foi a Jurema preta, seu José Pilintra. Internet está mesmo. O Marilson caiu a nossa ligação, a conexão está ruim, tá? Eu peço paciência a todos vocês, porque realmente hoje a internet não está agradando muito, não está muito católica. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então, como na Umbanda nós temos, como é que eu vou dizer, a ideia de falantes, outros espíritos, Carla, podem sim dar o nome de Zé Pilintra e serem legitimamente Zé Pilintra. Ponto final. Entendeu como é que é? Ainda que outras pessoas, ainda que seja legítimo no catimbó, mas no culto de catimbó, se discutir, né, quem é o verdadeiro, quem é, né, o herdeiro do espírito Zé Pilintra, que coisa funciona bem por aí, né, o mestre de catimbó que baixa o mestre juremeiro Zé Pilintra, né, não banda, isso não é uma discussão legítima. Entendeu? Não, quando você pode ser 2, 3, 4, 5, 6 espíritos, todos dentro que são Zé Pilintra, desde que honrem o manto branco, honrem o terno branco de Zé Pilintra, todos são Zé Pilintra, ponto final. Não tem discussão em relação a isso. Entendeu? Mas já existe outros, como Camisa Listrada, Zé Camisa Vermelha, Zé Pretinho. Inclusive, Zé Pretinho é um dos mais famosos porque é o único malandro que usa terno negro. Né? Estou recebendo aviso que está voltando a falhar de novo. Eu peço paciência a vocês, viu? Se eu falhar, a gente vai tentando de novo. Mas, felizmente, né, a internet é problema técnico. A gente não pode fazer isso. Então, assim, voltando à vaca fria, Zé Pilintra, o malandro tem esse grande poder, faz parte dele não só a esperteza, né, e essa sabedoria que pode em todas as questões da vida, mas, sobretudo, a questão do carisma. Então, ele aparecia em direito de caboclo, ainda que tenha aquele jeito brincalhão, né, de jeito maroto, né, ser típico do malandro, né, Zé Pilintra, ele era
aceito na gira de caboclo, porque ele era quase boiadeiro, ele aceitava, pegava um pouco mais essa vertente nortista dele, né, de boiadeiro, e as pessoas aceitavam. E também gira de Preto Velho. Em gira de Preto Velho, Zé Pinto era aceitado, porque ele vinha, ele não era aquele tipo que trazia aquela energia pesada, energia policial de choque, como se chama hoje na Umbanda, né? Ele era mais aquela figura do malandro, do simpático, do que chega, né, vindo resolver os problemas com sabedoria, né? Então ele era aceito também, né, na gira de Preto Velho, porque estava lá recomendando, trabalhando, aconselhando, e, enfim, né? E quando nós temos os nossos mestres, né, da gira de caboclo, gira Preto Velho, que vem nos ajudar nas questões espirituais, o despertar espiritual, Zé Pinto é um material, né? Ele não vem basicamente para catequizar ninguém, para fazer a espiritualidade, mas ele vem para resolver o problema afetivo, o problema material, o problema de segurança, ou libertar a pessoa de um vício, de um grande problema, ou demonstrar a pessoa que a pessoa está falando demais e a vida vai ser mais fácil do que ela possa estar imaginando, que ela está, de repente, pegando o assunto de mau jeito e por isso ela não consegue resolver esse assunto, né? Ele vai mostrando o caminho que a pessoa não conseguiu ver, não é verdade? Então, nessa gira de Preto Velho, isso também descreve um malandro que, apesar de ser jurídico, humilde, artista, burro, né, negro, ele conseguia transitar nas mais altas rodas. Então, ele conseguia almoçar com os senadores, ele conseguia estar na mesa com os doutores, entendeu? Vamos lá, parece que eu tenho que tentar novamente, porque ele está picotando demais. Vamos lá. Ponto, voltamos. Vamos ver se dessa vez a internet ajuda. Vamos lá. Então, o Zé Pinto não só em vida, né, o malandro ele consegue circular em todas as escalas da sociedade, o malandro também, depois da morte, né, ele consegue transitar em todos os planos espirituais. Quer dizer, novamente, isso é uma característica do trickster, daquele que consegue, né, da divindade trapaceira ou esperta, que consegue burlar todas as leis, né? Inclusive as leis espirituais, ele consegue, né, dar o jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, e consegue chegar onde é preciso chegar, entendeu? Então é muito procurado o Zé Pinto. Zé Pinto conseguiu ir abrindo caminho onde não havia caminho, presta atenção na malandragem. Ele consegue abrir caminho onde não tinha caminho para ele, e ele consegue uma gira só para ele. Hoje em dia nós temos centros que tem a gira de Exu e Pombagira, que pode ter malandro, mas temos também a gira de malandro. Ou seja, ele conseguiu criar um espaço só para ele. Quer dizer, onde ele era tolerado, de repente ele se torna uma figura central. Porque o Zé Pilintra, ele é uma instância extremamente potente. Ele é o nosso Macunaíma, né? Que seria o herói brasileiro, né? Que seria um herói anti-herói. O Zé Pilintra é basicamente isso também, né? Ele é o herói, ele é o nosso herói. Ele é aquele que é pequenininho, é aquele que veio do norte, é aquele que veio do morro, é aquele que não teria condições, que vem como nós, né? Que nós podemos identificar, e de repente está lá ele. Né? Ele consegue chegar em qualquer lugar, ele consegue fazer o que ele quer fazer, ele consegue chegar lá sem precisar de violência, precisar disso, daquilo. O grande mestre está lá, por causa da sua sabedoria. E isso cativa, entendeu? Sobretudo pela generosidade do mestre, que é a figura do bom malandro, que faz tudo isso, que chega até lá, mas não esquece suas origens, não esquece ajudar aqueles que precisam dele e que não têm condições se não for através dele. Não é verdade? Então, novamente aí, isso explica a grande força do Zé Pilintra, que é a força da sabedoria, né, da esperteza, da malandragem e também do grande carisma, que está representado ali pelo terno dele, pelo chapéu Panamá, que são os seus símbolos de força e de poder. Se vocês forem ver no ponto riscado do Zé Pilintra, está lá também isso. Você tem lá um tridente, que simboliza o tridente da encruzilhada, um tridente reto, né, que simboliza a força dele na encruzilhada, que trabalha nas ruas, né? Ele é da rua, ele é das encruzilhadas, mas você vê também o tridentezinho enroladinho, né, e oval, que é o tridente das almas, o tridente do cemitério das almas, mostrando que, logo 2, ou seja, ele consegue girar em todas as instâncias vinculadas
as almas, né? Então ele é aquele homem que consegue, aquela entidade que consegue trabalhar aqui e lá e acolá, é acolhido em todo lugar. Entendeu? Isso é um grande poder do mestre Zé Pilintra. As pessoas que têm Zé Pilintra, né, sobretudo de frente, como se costuma dizer, né, não como quinta entidade, terceira entidade, mas daquele que trabalha realmente, né, costuma trabalhar com Zé Pilintra, né, são pessoas também de uma inteligência muito aguda, entendeu? E que de uma expertise, de uma rapidez de raciocínio muito grande. E, obviamente, também de alegria e carisma muito forte. São pessoas que também podem gozar disso, mas devem saber usar isso para o lado bom. Porque senão, realmente, aí, Zé Pilintra joga areia nos olhos, se deixar seguir pela vaidade, pelo orgulho ou pelo egoísmo, Zé Pilintra jogar areia nos olhos e vai se dar muito mal, que vai cair numa ilusão. Quando vê, o malandro demais se atrapalha e rola os pés e cai no chão. É basicamente isso, né? Temos aqui também a Gisele, Gisele chega atrasando, estou na sintonia. Beijo, Gisele, tamo junto. Né? Tem muita gente aqui na sintonia, o Zé Pilintra sempre congrega muita gente, né? Eu lembro das giras de malandro, lembro do Zé Pilintra. A primeira vez que eu virei Zé Pilintra foi uma coisa engraçada, porque eu tenho um imenso tempo para essa entidade, né, que já é um relato pessoal, e eu lembro que a primeira vez que o Zé Pilintra veio, eu era muito criança, e eu era muito novo na casa de santo, não tinha nenhum ano, estava nos primeiros meses na casa de santo, e aí teve uma gira de Exu, ele veio nessa gira de Exu. E, de repente, foi uma coisa assim, absurda, né? O malandro veio e fez a festa, como é bem do costume dele, né? Fez aquela festa, ele estava cercado por todo o povo, e eu era uma criança, além de muito jovem, muito novo em termos de idade, muito mais novo ainda, na região e no centro mesmo, né? Então as pessoas nem sabiam quem eu era, né? Direito. E quando o Pilintra ele foi embora, né, desincorporou, que eu fiquei vendo, né, o pessoal veio me contar, né, as peripécias do Zé, né, todo aquele povo que ele reuniu em torno dele, né, toda aquela história toda, eu fiquei apavorado, né, eu falei, hoje que a mãe de santo expulsa daqui da casa, né, hoje que a babá de Umbanda, Magno Constantino, beijo, tá aqui ele tá dizendo aqui, ó, tô na escuta, beijo, Magno, porra. Eu até você aí também entre os ouvintes, meu irmão. Aliás, manda um beijo pro Brenner também, viu? Brenner vai dar pra ele, cadê ele? Mas é muito bom ter você aqui. Eu estava esperando ser expulso, né? Mas ela realmente, foi a segunda vez que ela teceu realmente elogios e mais elogios, né? 19 anos que o malandro tinha realmente vestido, e pelo gostou da algazarra que o malandro fez, do movimento que ele fez ali, né, no centro naquele dia. E sempre foi assim, né? Então, desde o primeiro dia que ele já chegou, ele já causou e continuou causando, né? Ficou permitido. Quer dizer, essa novamente que eu quero mostrar para vocês, é a força que o Zé Pilintra tem. Zé Pilintra chegou, o malandro chegou, não causou, o malandro chegou e o povo não abraçou, desculpa. Então aí tem algum problema aí, e não é um malandro, entendeu? Não é uma mãe, entendeu? Tem algum problema aí nessa história, porque malandro que é malandro, ele, veja bem, não é causar, né? Não é chegar e botar um abacaxi na cabeça, uma melancia na bunda e fazer feio, achando que está fazendo bonito, entendeu? Isso não é aparecer. A ideia não é essa. A ideia realmente que está aqui é do Zé Pilintra, do malandro, ele é abraçado pelo povo, ele causa naturalmente, ele é abraçado com o povo, entendeu? O povo abraça o seu Zé. Então, essa é a figura que eu estou falando, é a energia que eu estou falando, é a energia dele conquista. É necessário ficar contando piada, normal é contar piada, normal é contar xixi, é cantar sotaque, que é muito comum, é muito comum você fazer tudo isso. Quer dar seus passos, né? Mas é a energia de malandro. Ele não precisa sequer fazer isso para já ser querido, para já ser abraçado. Entendeu? Para ser aquela figura carismática. Se distingue um malandro por isso. Entendeu? Sobretudo por isso que se distingue um malandro. Vamos lá, parece que nós novamente está dando aviso que nós estamos com problemas aqui na net. Vamos ver se a gente não cai, consegue chegar e levar esse programa até o final. Eu beijo para Alessandro Ramos Romar,
tá aí a minha querida amiga, entendeu? Beijos para ela, minha amiga, me ajudou pra caramba aí. Que falar muita coisa de Jurema. A Alessandra vai me contar por que essa paixão pela Jurema que você tem aí. E vamos estar junto no programa de Catimbó, no programa de Jurema. Eu tenho o maior carinho pelo Catimbó. Passei por uma casa que não era de Catimbó, era de Canjerê, que é uma espécie de Catimbó mineiro. Eu tenho um carinho imenso por essas religiões que a Umbanda foi abraçando, né? Porque, infelizmente, nos centros urbanos não teve muito espaço e foi a Umbanda, felizmente, que foi abraçando essas entidades, ainda que foi dando sua roupagem, né? Temos aqui uma pergunta também do Magno, ele diz, algum orixá... ele está divulgando aqui a Rádio Jurema dele, hein, gente? Tem que dar prestigiar a Rádio Jurema do Magno Constantino, hein? O Rádio... jurema.blogspot.com.br. Depois eu boto também no Facebook. Algum orixá especial que seja regente da linha de malandros? Veja bem, Magno, como é que eu vou falar? É difícil falar de orixá nesse sentido, tá me entendendo? Por que é difícil de falar de orixá nesse sentido? Eu vou aproveitar e vou responder também a pergunta da minha querida amiga São, né? São Neto, que mandou também aqui, perguntando qual é o papel do Zé Pilintra no candomblé. E vamos lá. Então, são duas perguntas aí que vai vincular com Lécio Orixá. É difícil vincular, quer dizer, qualquer coisa que se diga de orixá relativo a Zé Pilintra, a malandro, é pura especulação, entendeu? Inclusive, quando a gente procura, assim, as linhagens, né, as linhas de Umbanda, do Damata, por exemplo, que colocou, e outros grandes mestres da Umbanda, você vai ver que tem todo tipo de Exu. Zé Pilintra não aparece. Malandro não aparece, porque malandro não fazia parte, entendeu? Malandro, como eu falei, ele foi se inserindo, né? E é algo muito novo, dos anos 90 para cá que foi tendo gira de malandro, não tinha, entendeu? Ele ia entrando em gira de Preto Velho, em gira de Exu e Pombagira, ele ia entrando, entendeu? Como os ciganos também, cigano ia entrando na gira de Exu e Pombagira, entendeu? Depois começou a ter gira de orientais e finalmente gira de ciganos. Então não era algo que era colocado nem sequer nos orixás de Umbanda, quer dizer, ele não está ali vinculado a nenhum orixá. Bom, se você for vincular Zé Pilintra a um orixá, o mais próximo que a gente poderia se aproximar Zé Pilintra seria talvez de Ogum por conta de São Jorge. Porque os nossos ícones, né, os nossos heróis brasileiros, né, e aí vamos incluir Zé Pilintra nisso, né, ele é um herói brasileiro, né, é justamente a devoção também a São Jorge, né. Jorge é um grande... Jorge é um santo católico extremamente aceito no Catimbó, na Umbanda, né? Ele ultrapassa, né, a linha do catolicismo e ele entra fortemente no nosso culto, que nós juntamos ele com Ogum, que é um outro grande herói nosso, né? Mas sem vincular também a figura de São Jorge. Então talvez você pudesse vinculá-lo a Ogum, né? Outra maneira também que se vincula muito fortemente é pelas cores. Então, cromologicamente, né, pelo estudo das cores, Zé Pilintra é filho de Xangô, é filho de Airá, por causa do vermelho e branco. Branco e vermelho são as cores de Airá. E também nós temos aí novamente a figura de Xangô, que é uma figura do herói cósmico também, né? O herói iorubano, quer dizer, aquele que tem um grande carisma, na verdade, nesse ponto, Zé Pilintra se aproxima muito disso, né? O carisma e essa coisa do herói, né, do povo, é típico dos deuses do trovão, né? Você vê, por exemplo, que o herói de Midgard, né, na cultura... Bom, aí eu estou entrando numa área tua. Né? Mas, Nicolau aí, que o herói de Midgard é Thor. Thor é o grande herói nórdico, né? É o grande deus que defende a humanidade, que vence os gigantes de gelo, ele dá nó em pingo d'água, ele vence até a grande serpente, né? Ele é o supremo. E o Xangô, a mesma coisa. Ele é aquele que conseguiu vencer a grande fera para salvar o povo iorubá, entendeu? Ele é o super carismático, o carisma de Xangô é tão forte que ele é conhecido nos 3 mundos. Entendeu como é que é? Ele é o grande herói iorubá e, ao mesmo tempo, ele é o grande herói do candomblé, da nossa cultura afro-brasileira, que todo mundo conhece Xangô, inclusive no Maranhão, né? É conhecido o candomblé como Xangô, leva o nome Xangô. Ele é o grande herói, é o grande rei também em Cuba, no Lucumí cubano, na Santeria venezuelana, em todos os lugares. Xangô é o grande orixá, entendeu? É o grande orixá, é o herói todo, cósmico. E aí
novamente, por quê? Por causa do carisma de Xangô. Inclusive, um dos titãs de Xangô que fala da conquista dele do trono, né, em que relacionam ele como irmão de Ogum, né? Ogum era o primogênito, era o mais velho, e Ogum era quem, por direito, merecia o trono. Só que Xangô se torna o rei. Como? Né? Todos estão se preparando para a coroação de Ogum, todos preparam roupas, as melhores roupas possíveis, né? Nanã, nesse titã, ela é costureira, né? De todos os orixás, todos levam suas fazendas, seus tecidos, né? A Nanã, e faz suas belas roupas para a coroação de Ogum, e Xangô tinha se esquecido, né? Ele era brincalhão, era mais novo, aquela coisa toda, né? O malandro, né? Sempre brincando, sempre curtindo o doce da vida, e aí ele lembra disso, todo mundo começa a perguntar, então, você não vai na coroação do seu irmão, já preparou a sua roupa? Xangô, opa, não preparei roupa nenhuma, vai ser já amanhã. Ele corre para Nanã e pede a Nanã, né? Ah, Nanã, uma roupa para mim. Nanã diz, olha, agora eu já não tenho mais tecido nenhum, já usei todos os tecidos que eu tinha para roupas, eu só tenho retalhos. Mas Xangô, se você quiser, eu faço uma roupa linda para você com os retalhos que eu tenho. Se você não achar mal, o Xangô disse, ah, não, minha velha, por favor, faz a roupa aí do seu jeito aí, eu confio em você. Você tem certeza que você vai fazer uma roupa linda para mim, a altura para mim. E Nanã realmente fez uma roupa de retalhos, por isso que se diz que, né, aquela saia de Xangô, né, ela é toda feita, né, as fitas, né, toda feita, né, como se fosse da ideia de retalhos. E Xangô entra lindo e maravilhoso, né, com a sua roupa de retalhos, que fica a coisa mais linda do mundo, que cai perfeitamente nele, que é uma figura garbosa e muito alegre, muito charmosa, e na coroação, estão todos os orixás reunidos para coroação de Ogum, quando entra Xangô, e todos abrem espaço para Xangô, porque Xangô é tão lindo, e ele vai, né, sorrindo para todos, seguindo até o trono, e senta-se no trono, que seria de Ogum. E Xangô fica tão lindo ali naquele trono, que ninguém tem coragem de tirar Xangô de lá. E assim, Xangô é coroado e torna-se o rei. Quer dizer, isso também relaciona muito a Zé Pilintra, porque é a questão do carisma. Ele chega lá sem guerra, sem briga, na malandragem e senta no trono. Entendeu? Essa é a visão. Então você pode relacionar, não só pelas cores, mas por toda essa questão de frequência energética, que Zé Pilintra também teria uma vinculação muito forte com Xangô. E, bom, seguindo pelas cores, Zé Pilintra é salgueiro, né? Vermelho e branco. É basicamente por aí. Então, Magno, espero ter respondido a sua pergunta. Assim, os dois orixás que se poderia relacionar a Zé Pilintra é Ogum, mais pela questão de São Jorge, e Xangô, pelo vermelho e branco, por essa energia toda, né, por todos esses atributos que Zé Pilintra divide com o orixá Xangô, inclusive mulherengo, né? Porque Xangô era o rei que tinha 3 mulheres, né? E todas as mulheres caíam por Xangô, né? Também, novamente, essa questão da malandragem aí, da doce vida. Obrigado, Magnus, que respondeu sim, que bom. E Ação Neto, que eu tenho que dizer o seguinte, Zé Pilintra no candomblé, Zé Pilintra ele não é de candomblé, veja bem, nós não temos nem Tranca-Rua no candomblé, nem Exu Caveira no candomblé, não temos Sete Cruzeiradas no candomblé, não tem nada a ver com candomblé, entendeu? Zé Pilintra, ele tem na Umbanda e tem, sobretudo, no Catimbó, que é o seu ritual de origem. No candomblé, Zé Pilintra aparece se o candomblé já está misturado, se já não é mais candomblé, é um bandomblé, ou o babalorixá ou ialorixá do candomblé, ele teve uma origem ou no Catimbó ou na Umbanda, ele tem esse espírito e cultua esse espírito. Então, um dia ele pega e reserva um dia para fazer a festa para ele. E aí nós temos Zé Pilintra numa casa de candomblé nesse sentido. Tá me entendendo? Mas não é uma figura do candomblé, entendeu? Assim como esses outros Exus que você veio me perguntar. Eles não são figuras do candomblé, eles são figuras da Umbanda, figuras do Catimbó, e daí podem estar eventualmente numa casa de candomblé num desses sentidos, entendeu? Quanto a Exu ser um só, veja bem, como nós já falamos sobre Exu, aliás, já em 2 programas, né? Exu, orixá, é um só, e ao mesmo tempo que Exu é um só, ele é múltiplo, tá? No do Obei-Yonu, Obei-Yonu, né? Obei-Borim, ele Orumilá divide Exu em 201 partes, em cada um dos 9 Oruns, cada um dos 9 mundos. Então, Exu, você pode multiplicar 201 por 9 e você vai ter pelo menos uma soma oficial, sabendo que 201 é um número para falar infinito, incontável. Entendeu como é que é? Assim como na China se fala as 10 mil coisas. Sabe-se que no mundo existe muito mais que 10 mil coisas. Mas 10 mil coisas
era para os chineses uma expressão de infinito, quer dizer, incontável, correto? Estou recebendo aqui uma mensagem que parece que melhorou um pouquinho a conexão. Eu estou rezando que essa conexão aguente, né? O Magno diz que faz todo sentido, meu irmão, é por aí, né? Obrigado aí pela presença aí, cadê o Brenner? Sistema, essa é mais a cara dele, né? Olha só, um aviso aqui da Paula, né? Da diretoria aqui, ó, da Voz da Aruanda. Aviso pessoal que em breve os programas vão estar atualizados no nosso canal do YouTube. Estamos meio atrasados porque mudamos a rádio, ok? Ou seja, a sede da rádio, né? A rádio mudou de local e tudo isso é muito trabalho. Entendeu como é que é? Então, por isso que deu um atraso. Mas a Paula já está se comprometendo aqui que já vai atualizar tudo por agora, viu? Então, nessa semana aí, né? Vamos ter muitas atualizações. Pessoal, fica ligado aí no canal do YouTube da Voz de Aruanda, hein? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Vamos lá, o Zé Pilintra. Bom, o Zé Pilintra, essa figura carismática, né, como eu estava dizendo, ele conseguiu passar para o mundo inteiro. Ou seja, nós tínhamos Zé Pilintra lá no Nordeste, ele vem para o Sudeste, ele conquista o Sudeste, ele volta a ser espírito no Nordeste, conquista o Nordeste, conquista o Sudeste, conquista a gira de malandro no Sudeste e vai para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem gente que incorpora Zé Pilintra, trabalha com Zé Pilintra. Aqui em Portugal tem gente que trabalha com Zé Pilintra e muito procurado Zé Pilintra. Na Itália também tem, até no Japão tem. Zé Pilintra conquistou o mundo, entendeu? É o nosso artigo de exportação, é o Zé Pilintra. É basicamente isso, né? E isso faz parte dessa conquista brasileira. Tanto que se diz que o Walt Disney, né, quando criou o Zé Carioca, a figura, né, para representar o Brasil, uma forma de manter uma boa política no Brasil, foi o Zé Carioca. E o Zé Carioca, ele é o quê? É um malandro. Ele é um pilintra. Entendeu? O Zé Carioca é o Zé Pilintra, é o grande malandro. Você vê que até o Disney se rendeu, né, a esse poder de carisma malandro. É a nossa força brasileira. Tá entendendo? Zé Pilintra, ele é a nossa força brasileira. Ele representa isso. Então, a gira de malandro, o malandro ganhou essa força toda porque ele é o nosso herói. Você vê que até a ópera do malandro, Chico Buarque escreveu, né, sobre o malandro, quer dizer, a energia do carisma dele. Então, o Zé Pilintra, você vai lá para resolver todo tipo de assunto afetivo, que ele conhece mais que ninguém, né? Assuntos financeiros, porque é um homem que ganha, como já disse, né? Ele ganha a vida sem precisar de tanta dureza. Ou seja, quando eu desço morro, a nega pensa que eu vou trabalhar. E trabalhar para quê? Com o meu baralho sem me defender. Ou seja, ele sabe dar o jeito dele. Ele sabe tornar a vida fácil. Então a gente procura sempre importar. E, sobretudo, hoje em dia, principalmente por causa de questões de segurança, por causa de questões de tráfico, por causa de questões de vício em drogas, Zé Pilintra é cada vez mais solicitado, cada vez mais procurado. Ele é um malandro que consegue resolver, ele é a entidade certa para resolver esse assunto, porque ele conhece essa realidade, entendeu? Mas qualquer outra realidade Zé Pilintra consegue resolver, entendeu? Porque ele é do povo. Ele é do povo e trabalha para o povo. Tá o Magno aqui dizendo que está cuidando dos templos. Brenner está cuidando do templo de Minas Gerais. Do templo de vocês, em Presidente Olegário. Vamos, ó, tem que conhecer o templo do Brenner, hein? Amanhã ele volta para Brasília. Manda um abraço pro Brenner, viu? Tamo junto. Enquanto eu aqui estou falando, Zé Pilintra deve estar lá trabalhando com ele, né? Vamos lá, nós temos aqui também uma consulta já pedida desde o início. Vamos lá, para a gente não quebrar nossa tradição de consultas rapidamente. Sei que o tempo está acabando aqui. E é a Meire do Rio de Janeiro, né? Ela está muito preocupada com a filha dela, que é a Laís, né? Que tem uma história de amor aqui com um sujeito chamado Carlos, né? Vamos lá. Concentra daí, Leide, que tá aí. Vamos lá, meninos. Força aí. Meire, peraí. Bom, Meire, concentra daí que eu vou já começar a jogar, ok? Força na peruca. A
Olha só, Meire, é o seguinte, vamos lá. O que tá saindo para você é o seguinte, você tá numa situação muito complicada, tá? Quem vem respondendo aqui para você é Yuri, né? E Yuri Medilli vem responder dizendo que você tá com a cabeça muito tumultuada, muito perturbada, você precisa imediatamente dar um bori na sua cabeça para acalmar, porque senão as coisas não vão sair bem para você. Muita preocupação familiar muito forte na sua cabeça, preocupação de dinheiro também muito forte na sua cabeça, entendeu? É muito importante você fazer um bori na sua cabeça, viu, Meire? E quanto à sua filha Laís, é o seguinte, enganada ela tá mesmo, entendeu? Enganada ela já foi, por isso que ela tá mordida, assim, cachorro mordido por cobra, tem medo até de linguiça, é o que a gente costuma dizer, né? Então, a Laís, ela tá muito preocupada com isso, entendeu? Mas não é assim que ela consegue resolver os assuntos, tá? Inclusive, ela tá com problemas no relacionamento dela também por conta disso, tá me entendendo? A grande questão que o jogo diz é o seguinte, tem que trabalhar com Exu essa história, viu? E outra dica do oráculo para ela é que se pega moscas com mel, não é com vinagre não, viu? O vinagre vai espantar, viu? Tem chance das coisas se desenvolverem, chegar adiante, botar as coisas no prumo. Mas é trabalhar com Exu, tá? Exu é que vai poder dar o jeito nessa história. Tá me entendendo? Você toma muito cuidado agora, entendeu? Eu vejo que você está se sentindo realmente muito sozinho, as coisas não têm estado nada fáceis para você, mas você tem que se concentrar, viu, Meire, na sua vida, tá? E em recomeçar a sua vida pelo melhor lugar. Tá me entendendo? Novembro, muito cuidado, porque se você for entrar na briga, for pleitear coisas, for exigir coisas, o mais comum é que você venha perder tudo e venha se aborrecer muito seriamente, aí que as coisas vão azedar de modo maior, tá? Quanto a sua filha Thaís, é o seguinte, tá? Se preparar para o ano que vem, tem que fazer uns ebós aqui antes do ano que vem entrar, e este mês levar as coisas mais na flauta, porque senão realmente vai ficar nervosa, vai ficar pelos cantos, vai ficar com medo, vai ficar desanimada, vai dar tudo de ruim e ainda em novembro se aborrece mais ainda. Então é muito importante que faça aqui, a Thaís tem que fazer um ebó para Exu, e você tem que dar um bori na sua cabeça antes que as coisas azedem, tá me entendendo? O menino, ele tem uma visão do tipo que ele tem direito de viver a vida dele e ele está muito cansado de muita coisa. Inclusive, ele é um menino que investe muito, que trabalha muito, inclusive, ano passado investiu demais, o Carlos, e este ano ele quer cortar algumas coisas. Ele está muito cansado, muito sobrecarregado, e ele quer cortar algumas coisas da vida dele que acha que estão atrapalhando a vida dele, tá me entendendo? E ele tem saudade de muitas coisas do passado. Então, o grande barato aqui é não forçar demais o carro, porque senão a coisa não vai sair pelo lado bom, tá me entendendo? Esse menino está extremamente estressado em casa, com assuntos familiares que não estão caindo bem, e se botar mais pressão na cabeça, ele vai pular, tá me entendendo? Se a coisa sair pro lado certo, for respeitado, a questão pode tudo, desde que levado com suavidade, ouviu? Agora, que realmente engana, tudo mais, engana. Agora, se realmente deseja ficar com o Carlos, a Thaís vai ter que ser esperta, entendeu? Se for bater de frente, vai ficar pelo caminho. Se a ideia não tolero, só consigo enfrentar isso e bater de frente, então é melhor separar e procurar outra pessoa. Se quiser ficar, vai ter que saber comer mingau pelas beiradas, entendeu? Tudo é possível? É possível. Mas, inclusive, para isso, é boy para Xangô, tá? A dica aqui é essa, é boy para Xangô, viu, Meire? Beijo para você aí no Rio de Janeiro, tudo de bom aí para você, viu? Vamos seguindo aqui, né?
porque já está, a hora já bateu. Temos aqui também o Magno, que Gil adora Zé Pilintra. 2, Magno. Ele me salvou da morte. Saravá, seu Zé. Saravá, seu Zé. Seu Zé, para quem tem fé, estava desenganado por médicos quando era criança. E foi seu Zé que intercedeu por mim. Minha avó foi até um terreiro e ele disse que eu seria curado. E fui. Estou aqui hoje para contar a história. Que bom, maravilha! Para nossa alegria também de seus fãs. De toda certeza. Então, essas são algumas histórias aí de Zé Pilintra, que Zé Pilintra também resolveu muita coisa. Eu também já vi muita coisa que só Zé Pilintra mesmo para dar nó em pingo d'água e conseguir realmente resolver as coisas. Porque senão não ia para adiante. Entendeu? Tem que ter muita gente aqui pedindo aqui consulta, mas, meninos, já está na hora. Eu já... tem aqui mais uma aqui. Pera aí, do meu amigo. Tchau, olá. Ei, meu velho, axé. Ele é para quem... Duvida, ele é para quem tem fé, não é? Exatamente. Ele não é para quem tem dúvida, ele é para quem tem fé. É meu grande amigo também aí, que é compadre de Zé Pilintra. E eu prefiro terminar aí com esse depoimento aqui do Magno Constantino, dessa afirmação de fé também do Jorge Nunes, meu querido amigo, tchau lá, entendeu como é que é? Eu sei que todo mundo aí está querendo consulta para a próxima semana, já fiz a consulta de hoje. Então, ó, na Força Malandragem, já sabe que o negócio tá apertado, tá ruim, procura seu Zé, entendeu? Zé, tendo fé, dá pé. E voltamos no próximo programa aí com outro tema, com certeza, e com mais consultas. Vocês vão valorizando o programa de consultas, né? Mas vamos voltar com mais um novo tema. Espero que vocês tenham gostado aqui do Zé Pilintra. Até a próxima semana e continue aqui na Voz de Aruanda. O meu tempo já foi. Até a próxima semana. Tchau. Voz de Aruanda, a sua rádio de Umbanda. Essa é a rádio. Não saia da sintonia.